Então, a mensagem sobre educação de filhos, ela vai além, né? Ela existe uma importância além de pais, né? A pessoa, vou citar o meu caso, né? Antes de eu ser pai, eu fui tio, né? Eu sou tio, né? A minha esposa também. Então, a minha esposa, especialmente, ela também é professora. Ela foi professora há muitos anos de educação infantil, né? Então, por mais que nós não tínhamos filhos ainda pequenos, mas nós tínhamos ali a presença de crianças. E é importante a gente estudar para poder orientar as pessoas que vão entrar em contato conosco, ok? O segundo argumento que eu quero para defender a tese de que esse tema é importante para todas as pessoas é o seguinte. Em 2015, irmãos, eu fui batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E em 2015 eu namorava com a minha esposa e nós não éramos casados, obviamente, não tínhamos filhos, obviamente, e nem pretendíamos ter filhos, né? Planejávamos nos casar, mas a gente não planejava ter filhos. E eu lembro que 2015 foi o ano que a irmã Ellen White, ela completou um centenário de morte. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia promoveu uma distribuição de livros do Espírito de Profecia, um box, né, com 6 livros do Espírito de Profecia. E eu lembro, irmãos, que no ano que eu participei, comecei a ler esses livros, né, empolgado, e li, né, eram 6, e o último que eu fui ler era o Orientação da Criança. E os 5 livros anteriores eu li rapidamente, né, devorei, mas o 6º não descia, né, eu ficava pensando, né, mas que assunto que não faz parte da minha realidade, né, assunto que não bate com o que eu vivo, né, eu não sou casado, não tenho filhos, né, e eu lia lá a orientação da criança, as orientações de Deus, conselhos inspirados sobre formação de caráter, e aquilo não fazia sentido para mim, por que eu vou ficar lendo isso? E o ano de 2015 acabou, irmãos, e eu não concluí esse livro, né? Estava na minha meta de leitura, mas eu não concluí. Ficou uma leitura emperrada. Mas, irmãos, em 2016, eu fiz o compromisso. Eu vou terminar esse livro para completar, né, o box, né? Importante. Eu sempre gosto de concluir as leituras, né? Em 2016, eu voltei a ler o livro Orientação da Criança pela fé. Não fazia sentido para mim. Mas, irmãos, eu acho que o Espírito Santo, ele falou à minha mente, me deu um insight, que foi o seguinte, em 2016, já no início de 2016. O seguinte, foi o pensamento. Eu não sou pai, eu não tenho uma criança pequena, mas eu sou filho de Deus, né? Então, de certa forma, no meu raciocínio, lá no início de 2016, tomando de volta o livro Orientação da Criança, o raciocínio foi esse. Poxa, eu não sou pai ainda, não pretendo ser pai tão cedo, mas eu sou filho. E o raciocínio foi o seguinte, da mesma forma que Deus, ele orienta, Deus, ele direciona, ele argumenta no livro Orientação da Criança as diretrizes para os pais educarem os filhos, para ensinarem os filhos, é a mesma forma de que Deus nos ensina como filhos dele. Então, eu pensei o seguinte, a forma, as orientações de Deus no livro Orientação da Criança, que o nome desse livro, Orientação da Criança, o nome é Orientação da Criança, mas esse livro, ele é escrito, obviamente, para os pais, para que eles orientem a criança, né? Então, da mesma forma que Deus deu esses conselhos e essas orientações para os pais educarem seus filhos, Deus também quer nos educar. Foi esse o pensamento, né? E eu pensei, poxa, eu tenho menos de um ano de batizado, então, espiritualmente, eu sou uma criancinha, né? Sou uma criancinha, sou um bebê na fé. Então, por mais que eu não seja pai, os conselhos que Deus colocou nesse livro Orientação da Criança vão ser úteis, porque
é a forma que Deus quer me educar como criança, né, espiritual. E isso, irmãos, fez uma diferença tremenda na minha vida, porque a partir desse raciocínio, desse pensamento, eu consegui enxergar um propósito naquele livro, o livro Orientação da Criança. E eu percebi que a obra de formar caráter que o pai e a mãe precisam fazer com suas crianças é a mesma obra que Deus quer fazer em mim, como filho dele. E isso mudou, irmãos. Eu concluí aquele livro e foi um dos livros que eu mais gostei, irmãos, pelo incrível que pareça, né? O livro que foi desprezado, ele se tornou um dos meus prediletos. E isso é muito bom. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, que por mais que vocês nem tenham interesse em ter filhos, estudar sobre a educação de filhos é importante, porque da forma que Deus orienta para que nós pais eduquemos nossas crianças pequenas, é a forma que Ele quer nos educar. Então é um tema de extrema importância para nós, nos últimos dias especialmente. Eu quero, irmãos, recomendar, já que eu sou professor, eu quero recomendar, irmãos, 5 livros, aqui rapidamente, 5 livros sobre esse tema, né? E o primeiro é esse aqui, ó, a Bíblia Sagrada, né? A irmã Ellen White, ela diz, né, que como fator de educação, a Bíblia é de mais valor do que os escritos de todos os filósofos de todos os séculos. E essa declaração é uma declaração impressionante. Então, como fator educacional, a Bíblia, ela tem mais valor do que todos os tratados filosóficos, de todos os filósofos da educação, de todos os séculos. A Bíblia deve tornar-se o fundamento e o assunto da educação. Então, em termos de educação bíblica, educação cristã, ou como geralmente a gente ouve a expressão educação verdadeira, ou verdadeira educação, a Bíblia ela é o fundamento, ela é o alicerce, ela é a base, né? A Bíblia é um livro poderoso, ela deve ser o fundamento e o assunto da educação. Não existe educação bíblica, obviamente, né, sem a Bíblia, né? E a Bíblia ela tem vários trechos que têm a abordagem educacional, a lei de Moisés, a Torá, né? A palavra Torá significa instrução. A ideia de lei, Torá, no hebraico, é o pai instruindo o filho. Então, isso é educação. Os livros de sabedoria, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, especialmente o livro de Provérbios, né, irmãos? É um livro de grande importância educacional. As histórias dos profetas, né, irmãos? Os livros históricos, né? Os profetas, os evangelhos, né? As cartas de Paulo, Apocalipse, todos esses livros são livros que falam sobre educação. Então, é a minha primeira recomendação para aqueles que querem aprofundar nesse tema. O segundo livro, irmãos, é o livro Educação, né? Muitos de vocês devem conhecer, está aqui a minha versão, né? Um livro poderoso, irmãos, um livro fantástico, né? Um dos meus livros prediletos, foi escrito lá no início do século XX, pela irmã Ellen White, e ele é essencial, irmãos. Eu sempre falo que esse livro aqui, todo adventista do sétimo dia precisa, irmãos. Não estou, irmãos, sugerindo, estou dizendo que é obrigatório, irmãos. Esse livro de educação ele é obrigatório para nós. Ele é um livro mais geral, ele vai trabalhar os aspectos da educação de forma mais geral, então isso é legal, porque não é especialmente dedicado para a educação de crianças, por mais que fale um pouco sobre isso, mas é um livro essencial para nós que estamos aí nos últimos dias, vivendo nos últimos dias. Já li ele, acho que umas 2 vezes, ele tem gratuito, irmãos, em vídeo, né, para ouvir, em PDF, sem ser pirataria, então vocês podem ter acesso fácil sobre esse livro. O terceiro livro que eu quero apresentar, irmãos, é esse aqui, ó. Estudos em Educação Cristã, um dos pioneiros da nossa igreja, o professor Sunderland. Ele foi o fundador, muito conhecido, né? Vocês devem conhecer também essa literatura, do Colégio Madison, lá no século XX também. E esse livro, irmãos, ele é um livro fantástico. Eu acho que é um dos meus livros prediletos. Já perdi as contas quantas vezes eu li esse livro. Literalmente perdi as contas vezes, irmãos.
e é um dos livros prediletos meus. Ele vai contar, irmãos, uma história da educação, especialmente nos Estados Unidos, no contexto do movimento millerita, na verdade, anterior ao movimento millerita, e apresentar os princípios da educação práticos. Muito bom, irmãos. É um livro também mais geral, falando sobre a educação cristã de forma mais geral, sem especificar na educação de filhos, mas ele é fundamental, irmãos. Já li ele várias vezes, ele também está gratuito aí na internet, sem ser pirata, né? Tanto em áudio quanto em PDF. Para quem quer aprofundar em temas de educação de crianças, mas de forma mais específica, irmãos, não posso deixar de recomendar o livro Orientação da Criança, né? Livrinho aqui poderoso. Ele é uma compilação dos escritos da irmã Ellen White, contém muita coisa teórica e prática, irmãos. Eu gosto do livro Orientação da Criança porque ele também tem muito conselho prático, né? Quando a gente descobriu a gravidez da minha esposa, eu excluí o meu WhatsApp, excluí tudo de rede social e peguei esse livro aqui e fui reler ele de capa a capa, né? Um livro de cabeceira. É essencial para quem é pai e mãe, e não só quem é pai e mãe, mas especialmente para quem é pai e mãe. Também tem gratuito aí na internet, vídeo, PDF sem ser pirata, muito bom e recomendo. E o último livro, irmãos, para a gente concluir aqui as recomendações, é esse aqui, irmãos, o livro Poderoso. Não sei se o irmão Isael conhece, gostaria de saber, irmão Isael, se você conhece esse livro, essa literatura aqui. O que a Bíblia diz sobre a educação de filhos. Irmãos, um livro poderoso, irmãos. Ele não é um livro adventista, ele é um livro escrito por um autor anabatista, e ele vai trazer, irmãos, de forma poderosa, irmãos. Eu queria, irmãos, ter palavras para descrever quão bom é esse livro aqui, irmãos, quão fantástico é esse livro. Ele vai trazer de maneira sistemática, irmãos, bíblica, os conceitos de correção, educação no geral, mas também os conceitos de correção de filhos e punição, tanto correção quanto instrução de filhos. Tudo baseado na Bíblia, irmãos. É um livro muito bom, irmãos, muito bom. E, inclusive, o título dessa série eu tirei dele, né? O que a Bíblia diz sobre a educação de filhos. Deixei aí a recomendação. Ele não tem gratuito na internet, nem em áudio, nem em PDF, mas ele é bem acessível em termos de preço. Então, eu deixo essas 5 recomendações aí para vocês, irmãos. Vamos lá, irmãos. O que é educação? Uma pergunta simples, mas importante, né? Vamos definir o que é educação aqui para nós, né? Vou apresentar para vocês 2 conceitos. Está aqui, ó. Um conceito secular e um conceito inspirado. Então, o dicionário de Oxford, ele vai dizer o seguinte, que a educação é a aplicação de métodos próprios para assegurar a formação, e a palavra-chave é desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Pedagogia, didática, ensino, são palavras sinônimas, né? Então, note que a definição secular, uma das definições seculares diz que a educação envolve metodologias que são aplicadas para assegurar a formação e desenvolvimento físico, intelectual e moral. Isso aqui, irmãos, não é uma definição inspirada, ok? Ou bíblica. É uma definição muito boa secular, né? Então, a educação envolve a formação e desenvolvimento físico, intelectual e moral, ético de um ser humano. A Ellen White, uma declaração muito conhecida, ela diz que a educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Ela prepara a educação, prepara o estudante para a satisfação do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, notem, irmãos, que a definição inspirada de educação, ela está relativamente próxima, né, do conceito que nós colocamos aí, secular. Então, ambas falam de desenvolvimento, mas nós temos aqui algumas diferenças, né? Eu quero destacar aqui 3 diferenças rápidas, né, sobre a definição secular e a definição inspirada, né? A primeira é que a definição secular, ela fala do desenvolvimento físico, da nossa parte física,
intelectual e moral, né? E no espírito de profecia fala da física, da intelectual e do espiritual, né? Então, as faculdades espirituais, esse termo espiritual, ele excede esse termo moral, né? A espiritualidade, ela inclui a moralidade, mas ela vai além, né? Obviamente, o conceito secular de educação não vai englobar o aspecto espiritual, ok? Então, isso é normal, isso é esperado, né? Mas na educação bíblica, na educação verdadeira, na educação cristã, nós temos a espiritualidade. Isso é óbvio, né, irmãos? Já que nós tínhamos que a Bíblia, ela é o alicerce e o assunto da educação, né? Então, envolve a espiritualidade, ok? Um segundo ponto, irmãos, de diferenciação é que a educação secular, ela é focada na satisfação do serviço neste mundo. Então, note que a irmã Ellen White, ela fala, né, que a educação verdadeira prepara o estudante para a satisfação do serviço neste mundo. E a educação secular também, só que a educação secular para aqui, né, irmãos? A educação secular, isso não é necessariamente ruim, mas ela vai preparar o estudante para a satisfação neste mundo. Então, no geral, na perspectiva secular da educação, um jovem, uma criança, um adolescente, um jovem que conclui ali na juventude a sua formação educacional, ele é bem sucedido, os pais, né, os professores, na perspectiva secular, eles são bem sucedidos se esse jovem ele obteve sucesso em entrar na universidade. Então, esse seria o critério secular para dizer se a educação foi bem sucedida ou má sucedida. Não é, irmãos, necessariamente pecado um jovem, né, ter acesso à universidade, a uma faculdade, a um curso de ensino superior. Eu sou professor de universidade, né? Mas a educação bíblica, ela vai ser além, né? A educação bíblica, ela não tem esse critério, né? Um jovem cristão, ele não vai ter sucesso se e somente se ele for aprovado num vestibular, né? Por mais que, infelizmente, muitos pais e mães cristãs pensem assim, ok? É possível que um jovem, os pais desse jovem tenham obtido sucesso na educação dele, sem ele ter êxito, né, em passar no vestibular por um curso, né? Geralmente essa aprovação do vestibular até dizer por um curso, né? Que traga, né, recursos financeiros futuros, né? Medicina, advocacia, engenharia, né? Então, na educação secular é isso, né? Inclusive, o sucesso, né, é dado por isso, né? A escola do Ivanilson é uma escola muito boa porque ela teve um percentual de 90% de aprovados vestibular. Esse não deve ser, irmãos, o critério para uma escola ou para professores cristãos. A educação cristã ela vai além, ela prepara para este mundo, não é pecado preparar para este mundo, mas ela também vai além. Ela prepara para a alegria mais elevada, por mais dilatado serviço no mundo vindouro, né? Então, a educação bíblica, ela vai englobar toda a possibilidade, né, de vida desse jovem, né, dessa criança, não só aqui nessa terra, mas incluindo na vida eterna. Okay? Então, essa é uma diferenciação grande da educação secular. Então, a primeira é que a educação secular não fala de espiritualidade, né? A segunda, ela tem um enfoque apenas para o serviço deste mundo. E a terceira, irmãos, é essa aqui, essa palavrinha. Note que a irmã Ellen White, ela adiciona a palavra harmônico, né? Então, o desenvolvimento na educação verdadeira, ele é harmônico. Na educação secular não tem esse nome aqui, ó, não tem esse adjetivo harmônico, né? Então, geralmente, na educação secular, o foco é praticamente todo no aspecto intelectual e o aspecto físico, e até muitas vezes o aspecto moral, ético, é deixado de lado.
contando que o aspecto intelectual esteja ok, né? Então, se a criança, o jovem, né, ele obteve êxito nas notas, ele está sendo educado, né? Por mais que ele esteja negligenciando o desenvolvimento físico e até o moral. Isso passa no crivo da educação secular, ok? Mas a educação bíblica, ela é um desenvolvimento harmonioso, é um desenvolvimento equilibrado das faculdades físicas, intelectuais e espirituais, irmãos. E isso, irmãos, é um choque muito grande. Talvez para nós, como nós estamos no mundo, e às vezes nós, pelo fato de estarmos no mundo, e vamos estar no mundo, irmãos, até Jesus voltar, pela a influência da nossa educação, nós não conseguimos enxergar, irmãos, quão distinto ou quão distinto faz da educação secular essa palavra harmônico. Então agora eu tenho uma harmonia entre a educação física, a educação intelectual e a educação espiritual. Para a educação secular, é honroso, é elogioso um jovem ficar 12 horas por dia estudando para passar em medicina, ou estudando para passar no vestibular de engenharia, né? Pais seculares, né? Eles falam com orgulho, meu filho está se preparando 10 horas por dia, estudando, né? Mas isso não é harmonia, irmãos, entre a educação física, intelectual e espiritual, né? Quantos pais da igreja, inclusive, irmãos, chegam na igreja e falam, meu filho, peço oração para o meu filho, porque ele está estudando para o vestibular, que ele está se preparando para a prova do vestibular. Por isso que ele não está vindo na igreja, né? Por isso que ele não está vindo no sábado, é que ele está se preparando de forma intensa, né? E muitos pais cristãos falam isso com orgulho. E eu fico pensando, irmãos, o seguinte, né? Eu, como eu falei para vocês, vivo nesse meio acadêmico, nesse meio universitário, e eu posso garantir, irmãos, que se esse jovem, no preparo para vestibular, ele já negligencia a congregação, né? O congregar na igreja, garanto, irmãos, que quando ele tiver acesso à universidade, ele não vai retornar, porque quando começa o curso, isso vai exigir dele também mais esforço, e ele não vai retornar, muito provavelmente, para congregar com a igreja. Então, essa harmonia é importante, não é o tema meu hoje falar sobre essa harmonia, mas é destacar que ela existe e ela é importante, ela é primordial para a educação bíblica verdadeira. Quero convidá-los, irmãos, a abrir a Bíblia em 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Nós vamos estudar sobre o tema de educação de filhos, ilustrando a história do rei Davi. E eu quero convidá-los a me acompanharem. 2 Samuel, capítulo 5, verso 13. Davi, irmãos, foi o homem segundo o coração de Deus. Um homem que fez diferença aqui nessa terra. Porém, existe um aspecto da vida do rei Davi que ele muitas vezes é negligenciado. Muitas vezes, irmãos, nós pintamos os quadros dos heróis da fé de uma forma até meio romântica, né? E minimizamos os erros desses homens, né? Como se a Bíblia representasse ou colocasse nas suas páginas esses erros para satisfazer, né? Davi, ele errou, mas Deus passou por alto, não tem problema, é assim mesmo, né? Esquecendo-se de que os erros desses homens, grandes homens de Deus, foram escritos para que nós não erramos, né? Para que nós pudéssemos estudar a vida deles e aprender e não errar, né? Aprender com o erro do outro. E Davi, por mais que ele foi um rei poderoso, um guerreiro, um compositor de salmos inspirados, né? Um homem de Deus, ele falhou, irmãos, falhou.
muitas vezes, inclusive. E uma das falhas mais terríveis foi em termos de educação de filhos, dos seus filhos. Segundo Samuel capítulo 5, verso 13, fala o seguinte: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas, né? A lei de Moisés, em Deuteronômio 17:17, diz que o rei não deveria colecionar mulheres e concubinas, mas Davi, ele não seguiu essa orientação inspirada. E ele colecionou mulheres e concubinas, e ele teve filhos e filhos, tanto em Hebrom, que foi a primeira capital do reino de Judá, antes de o reino de Israel ser unificado, e depois em Jerusalém. Ele teve filhos e filhos, fala aí o verso 13, né? No capítulo 11, irmãos, de 2 Samuel, nós temos a famosa história do adultério e homicídio cometido por Davi. História bastante conhecida. Inclusive, muitos tomam essa história para dizer, né, que é natural, né? É normal, né? Davi, ele pecou, né? E então nós não tem jeito, né? Nós vamos seguir a mesma sina, né, de Davi. E Davi, ele, na sua letargia, ele toma a mulher de Urias, Batseba, e se mata, né? Planeja a morte de Urias e toma Batseba como a sua esposa. E Davi estava tranquilão, né? Tranquilão, né? O adultério dele gerou, né, uma gravidez indesejada. Ele estava tranquilo agora. Urias já tinha sido morto. Ele estava com a sua mulher, sua nova mulher, no seu palácio, vivendo tranquilamente, irmãos. No capítulo 2, ou no capítulo 12 de 2 Samuel, a partir do verso 1, nós temos que o Senhor enviou a Natã a Davi. E a história conta, irmãos, que Natã, ele teve a prerrogativa de sacudir Davi e fazer com que Davi acordasse. Davi, tu pecou. Você está em pecado. E a Bíblia fala que Natã, ele teve bastante tato, né? Ele contou uma história, né? Ele falou, existiam 2 homens numa cidade, um rico e um pobre. O rico tinha várias ovelhas, vacas, né? Gado em abundância, mas o pobre tinha apenas uma cordeirinha. E quando o homem rico recebeu uma visita, ele não foi no seu rebanho e tomou uma vaca ou uma ovelha do seu rebanho. Ele foi na casa do homem pobre que só tinha uma cordeirinha, que era como se fosse a filhinha dele. Ele tomou essa cordeirinha e sacrificou para servir os seus convidados, né? Verso 5 fala o seguinte: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, e digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Davi, ele se ira com aquela história e fala: esse homem, ele é réu de morte. Ele vai ter que pagar 4 vezes. A lei de Moisés, em Êxodo, capítulo 22, verso 1, diz, né, que se a pessoa roubasse uma cordeira ou um cordeiro, ela deveria devolver 4, né? Zaqueu, né, ele fala para Jesus, se eu tenho defraudado a alguém, e realmente ele tinha, né, irmãos, ele era ladrão, eu restituirei 4 vezes mais. Isso era da lei de Moisés. E no verso 7, Natã falou: Davi, tu é esse homem. Tu é esse homem, Davi. E Davi, irmãos, ele se quebrantou, né? Ele enxergou, ele entendeu que ele estava, irmãos, em pecado. Ele tinha cometido um pecado terrível. E a sentença que Davi proferiu foi a sentença que Deus daria a ele. Ele tomou uma cordeira, ele deveria pagar 4 vezes mais. Davi, ele tomou a mulher de Urias, matou Urias, e ele deveria pagar 4 vezes, irmãos. E essa retribuição, 4 vezes mais, foi
dada por Deus através de seus filhos. Então nós vamos ver que Davi, ele sofreu a perda de 4 filhos. Assim como ele matou Urias, ele teria agora 4 mortes na sua família. Assim como ele destruiu a família de Urias, ele teria agora 4 mortes, 4 vezes mais na sua família. E a primeira morte, irmãos, está no próprio capítulo 12, no verso 13 a 15, né? Então, verso 13, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi, ele se arrependeu de verdade, irmãos. O Salmo 51 mostra o sentimento de Davi ao clamar o arrependimento para Deus. Mas note bem, irmãos, no verso 14. Muitas pessoas hoje acham que o perdão de Deus retira as consequências. Deus me perdoou, né? Agora, tranquilo. Não, irmãos. Deus, ele vai colocar perdão do lado do registro ali dos pecados seus. Mas as consequências continuarão. Tá? Verso 14. Todavia, estou lendo o capítulo 12, o verso 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Quando Davi, irmãos, como o rei, ele era o representante de Deus e ele comete esse pecado terrível, ele deu oportunidade para as pessoas que não queriam servir a Deus blasfemassem contra o próprio Deus. E agora Davi, ele precisaria sofrer as consequências. E a primeira consequência, irmãos, era que esse filho que nasceu de um relacionamento ilegal, de um adultério, ele deveria morrer. Verso 15. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. E Davi orou por essa criancinha e ela não foi curada, ela morreu. Então nós temos, irmãos, a primeira retribuição. O filho de Davi, como Betseba, a criancinha pequena, ela vai morrer de uma doença grave. E Davi, ele começa a pagar ali as consequências de seu pecado. Note só, irmãos, patriarcas e profetas, né? Depois que Davi, ele cometeu o adultério, houve uma grande mudança no próprio Davi. Ele ficou quebrantado em espírito pela consciência de seu pecado e de seus resultados, que teriam grande alcance. Ele sentiu-se humilhado aos olhos de seus súditos. A sua influência enfraqueceu. O pecado, irmãos, ele não é solucionado apenas com colocando ali perdão, Deus colocando o pecado debaixo do tapete, pronto, tá tudo ok. Não, irmãos, o pecado, ele traz as consequências. Davi agora, irmãos, ele se sentia humilhado, houve uma mudança, o pecado não faz isso, o pecado, irmãos, ele transtorna a natureza humana, a natureza espiritual. Ele destrói na consciência humana o desejo de se aproximar com Deus, a Deus, né? Ele tem consequências nefastas sobre a natureza humana. E Davi agora, irmãos, ele se sente humilhado aos olhos de seus súditos, sua influência, irmãos, enfraqueceu. Até ali, a sua prosperidade foi atribuída à sua conscienciosa obediência aos mandamentos do Senhor. Mas agora, seus súditos, tendo conhecimento de seu pecado, seriam levados a pecar mais livremente, irmãos. Que terrível, irmãos. Davi, ele era a autoridade, irmãos. Essa história do adultério de Davi, irmãos, percorreu por todo o reino. E agora as pessoas que tinham Davi em alta conta usariam a história de Davi para dar livre fração à sua natureza pecaminosa. E a influência de Davi decaiu. Sua autoridade em sua própria casa, o direito ao respeito e a obediência de seus filhos enfraqueceram. Então, a própria autoridade de Davi na sua própria casa, no reino total, né, mas na sua própria casa, o direito que ele tinha de exigir respeito e obediência de seus filhos, tudo isso enfraqueceu.
uma intuição de sua culpa, conservava o silencioso quando ele teria condenado o pecado, tornava fraco o seu braço para executar justiça em sua casa. Então, o Davi, irmãos, que antes do seu terrível pecado era um homem que aplicava a justiça, um homem que não se calava perante o pecado, condenava a injustiça, agora ele se torna fraco, ele fica calado, porque a consciência do seu pecado mina a execução da justiça. Seu mau exemplo exerceu influência sobre seus filhos, e Deus não interferia para impedir o resultado. Ele permitiria que as coisas tomassem seu curso natural. E assim Davi foi severamente castigado. Então, o Davi, irmãos, ele enfraquece a sua autoridade em casa e ele vai condescender com a injustiça de alguns dos seus filhos. Vamos ver agora. Segundo Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13, verso 1 a 14, irmãos, fala a história de um jovem chamado Aminon. Ele era filho de Davi, primogênito. Então a história é longa, irmãos, eu vou resumir aqui para vocês. Aminon, ele era filho de Davi, e como Davi tinha várias mulheres, Aminon tinha um meio-irmão que era Absalão. E Absalão, ele era irmão de pai e de mãe de Tamar, que era uma filha também de Davi. Então Absalão e Tamar eram irmãos de pai e mãe, mas eram meio-irmãos de Aminon. E o que aconteceu? Aminon, ele começou a se enamorar de Tamar. Ele começou a se enamorar daquela jovem que era meio irmã dela, irmã, né, dele, né? E ele queria, né? A paixão foi tão intensa que ele começou a entrar em depressão, né? Adoeceu. E um homem chamado Jonadab, que era parente de Aminon, né? Era um jovem, ele deu a ideia para Aminon: Aminon, finge que tu tá doente e se coloca lá no quarto e pede para que Tamar venha e te sirva. Pede para o rei, para que Tamar te sirva ali na sua doença, né? Era uma mentira, né, irmãos? E quando ele estiver lá, tu manda todo mundo embora e pega ela à força, né? E foi isso que Aminon fez, né? Ele fez um plano, fingiu que estava doente. Quando Tamar veio servir, o verso 14 diz, né? O verso 12 do capítulo 13 diz, né? Que Aminon forçou, né? Ele violou, né, irmãos, a sua irmã Tamar. Verso 14 fala o seguinte: porém ele não quis dar ouvido à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. E esse pecado, irmãos, foi um pecado terrível. Era um pecado terrível, irmãos, até hoje, né? Aminon, ele não só forçou uma mulher virgem a se deitar com ele, como não contente com isso, era a irmã dele. Era um caso de incesto, que a lei de Moisés também condenava. Isso foi terrível, irmãos. Agora, note, irmãos, o verso 21, capítulo 13, verso 21. Davi, como rei, o rei de Israel, irmãos, ele representava o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O rei era juiz também. Davi, ele deveria aplicar uma punição severa para Aminon. Olha o que ele fala do verso 21, capítulo 13, verso 21. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, o que aconteceu, né, com Tamar e com Aminon, muito se lhe acendeu a ira. E o que tem aí depois do versículo, irmãos? Muito se acendeu a ira, e o que ele fez? Não tem nada. Davi, ele ficou irado, irmãos. Ele ficou revoltado com aquela situação, mas ele não fez nada. Verso 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Então, Absalão, que era irmão de Tamar, ele ficou
com ódio intenso, irmãos, contra o seu irmão Aminon, mas não fez nada. Ele falou, ele deixou guardado esse sentimento para ele se vingar posteriormente. Mas eu quero, irmãos, focar aqui em Davi. Davi, ele não fez nada. O vergonhoso crime de Aminon, o primogênito, permitiu Davi que passasse sem ser punido, nem repreendido. A lei pronunciava pena de morte ao adúltero, e o crime desnatural de Aminon tornou-se duplamente culpado. Mas Davi, condenado por si mesmo, pelo seu próprio pecado, deixou de fazer justiça ao transgressor. E quantos de nós, irmãos, pais e mães, temos a mesma condescendência de Davi? Passamos por alto e não punimos, não repreendemos, não corrigimos nossos filhos. Davi, ele tinha pecado. Qual foi o pecado de Davi? O pecado de Davi, irmãos, foi o seguinte: ele não controlou as suas paixões. Ele contemplou uma mulher e deu vazão aos seus desejos carnais e cometeu adultério. Aminon fez a mesma coisa. Aminon, ele contemplou uma mulher, sua irmã, Tamar, ele não dominou as suas paixões carnais e deu vazão como um animal irracional no cio. Deu vazão aos seus desejos carnais. O mesmo pecado, irmãos, de Aminon foi o pecado de Davi. E agora Davi, irmãos, com a sua consciência pesada, enfraquecido, com a sua moral lá embaixo, ele não busca em Deus força para poder punir, para poder repreender, para poder, irmãos, dizer, não em palavras, mas dizer para todo o seu reino que ele não aprovava esse procedimento de Aminon. E Davi, condenado, irmãos, como é que ele iria repreender agora? Ser o pecado que ele próprio cometeu. Mas pelo poder de Deus, irmãos, ele poderia fazer isso. E isso trouxe, irmãos, uma terrível consequência, né? Note o que aconteceu, irmãos. Vamos ler 2 Samuel capítulo 13, agora o verso 23 ao 29, né? Então, vou resumir aqui a história. Verso 23 fala aí, ó, que aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Razó, que estava junto com Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Absalão, irmãos, ele passou 2 anos com esse ódio guardado. E ele elaborou um plano. Ele convidou os filhos do rei, fora de Jerusalém, e ele fez um plano de matar, embebedar Aminon, tá aí no verso 28, né? Então, mais sentido, capítulo 13, verso 28. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos dizer, feri Aminon, então matareis, não tem mais. E no verso 29 fala que os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão havia ordenado. Então, nós temos aqui, irmãos, o segundo filho de Davi perdido. Absalão agora se levanta no seu ódio mortal pelo crime. Note, irmãos, Davi não tinha repreendido e punido Aminon, e Absalão agora vai se vingar, e ele mata seu irmão. Como os outros filhos de Davi, Aminon tinha sido deixado por conta das satisfações egoístas. Note, irmãos, não foi só Aminon, ele foi como os outros filhos também de Davi. Davi deixou que Aminon vivesse dando vazão às suas satisfações egoístas. Aminon, procurava satisfazer todo o pensamento de seu coração, sem tomar em consideração os requisitos de Deus. Apesar de seu grande pecado de Aminon, Deus tivera muita paciência com ele. 2 anos se passaram e foi concedido a Aminon a oportunidade de se arrepender como seu pai tinha feito. Mas ele continuou em pecado. E com a sua culpa sobre si foi eliminado pela morte, para esperar o terrível tribunal do juízo. Irmãos, que mensagem forte. Será que nós, como pais, temos também falhado em deixar que nossos filhos deem vazão às suas satisfações egoístas e satisfaçam todo o pensamento do seu coração? É muito comum hoje, irmãos, esse pensamento até na igreja, né? É uma criancinha pequena, né? Ela pode dar vazão às suas satisfações egoístas, né? Ela pode ser irreverente na igreja.
é uma criancinha pequenininha, né? Quando ela crescer, a gente educa, né, irmãos? Mas o Espírito de Profecia fala que a educação começa desde a primeira infância, né? Desde que a criancinha nasce, né? A gente está educando. E Aminon, ele vai ser um jovem perdido. E Davi teve responsabilidade em relação a isso. Davi tinha negligenciado, tá aqui, irmãos, o que eu acabei de falar, o dever de punir o crime de Aminon. E por causa, note só, por causa da infidelidade do rei e pai e da impenitência do filho, o Senhor permitiu que os acontecimentos tomassem seu curso natural e não restringiu Absalão. Quando pais ou governadores negligenciam o dever de punir a iniquidade, Deus mesmo tomará o caso em suas mãos. Seu poder repressor será até certo ponto removido das forças do mal, de modo que surgirá um séquito de circunstâncias que castigará o pecado com o pecado. Então, quanto os pais, quanto os governantes, quanto os líderes da igreja deixam, irmãos, de punir a iniquidade, Deus mesmo tomará o caso em mãos. Nós, irmãos, como pais, nós como professores, nós como instrutores, como líderes da igreja, como líderes no lar, precisamos, irmãos, pelo poder de Deus, não passar por alto o pecado. Não podemos condescender, irmãos, com o pecado. A negligência de Davi como rei e pai foi uma das causas pela qual Deus deu vazão e não restringiu Absalão de fazer o seu terrível assassinato de seu irmão. Isso fala também para nós, irmãos. Se nós, como pais, como mães, não fizermos a nossa parte, Deus tomará o caso em suas mãos. Segundo Samuel, capítulo 13, verso 37 a 39, fala o seguinte, 37. Assim Absalão fugiu. Absalão, irmãos, ele tinha feito um crime. Então ele fugiu. Ele foi para o exílio. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. 38. Absalão fugiu e foi para Jesus. E esteve ali 3 anos. 39. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Depois de 3 anos, irmãos, Davi, ele não pensa em punir Absalão. Ele sente saudades, né? Estou com saudades do meu filho, né? Pô, é verdade que ele matou Aminon, né? Mas que saudades, né? De Absalão, né? Absalão parece ser, irmãos, o filho predileto, né? De Davi, né? No capítulo 14, irmãos, nós temos Joabe, que era o general de Davi. Ele vai fazer uma estratégia para reaproximar Absalão de Davi. Ele usa lá uma mulher tecoíta, de Tecoa, e Davi é convencido a deixar Absalão retornar para Jerusalém. Verso 21 do capítulo 14. Então, capítulo 14, verso 21. Então o rei diz a Joabe, eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. 23. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesus, e trouxe Absalão a Jerusalém. Só que Davi, ele não... A punição de Davi foi a seguinte, irmãos. Ele trouxe Absalão para Jerusalém de volta, mas ele falou, ó, Absalão, tu cometeu um crime muito grave, então tu não vai ter acesso ao rei. Verso 24, aí disse o rei, pode para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Isso, irmãos, passou alguns anos, né? Capítulo 14, 28. Ó. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Absalão, irmãos, ele foi restituído a voltar para Jerusalém, sem ser punido pelo seu crime, mas ele não tinha acesso ao palácio real, a conversar com Davi. E só que isso foi, né, sanado aí no verso 33, né? Joabe disse ao rei, né? Absalão está chateado, Absalão ele quer voltar a ter acesso ao palácio, e o verso 33 fala que o rei deixou que Absalão fosse para o palácio, e o verso 33 fala aí, ó, que, no finzinho, que o rei deixou a Absalão. Então Davi, ele recebe de volta o seu filho, né? Absalão. Os maus resultados da injusta condescendência de Davi para com Aminon não estavam terminados.
Pois agora que começou o afastamento de Absalão de seu pai. Tendo sempre diante de si a lembrança de sua própria transgressão à lei de Deus, Davi parecia moralmente paralisado. Era fraco e irresoluto, quanto antes de seu pecado era corajoso e decidido. Sua influência junto ao povo havia se enfraquecido, e tudo isto favoreceu os planos de seu filho desnaturado. Então, irmãos, note, a condescendência de Davi com Aminon não acabou ali. O assassinato de Aminon fez com que Absalão se afastasse e criasse rancor contra Davi, e agora Absalão vai retornar para Jerusalém e ele vai agora se revoltar, irmãos. Absalão vai fazer um golpe de Estado. E a irmã Ellen White, ela diz, né, que Davi agora, irmãos, ele parecia moralmente paralisado. O Davi que era poderoso, que falou, eu vou contra ti com espada, lanças. Ou falou para Golias, né, tu vem contra mim com escudo, lança, espada, mas eu fui em nome do Senhor dos Exércitos. Era decidido, ele falou, eu vou batalhar contra os filisteus, vou trazer os prepúcios dos filisteus. Um homem de coragem, irmãos, um homem forte. Agora ele era moralmente paralisado. Isso, irmãos, é a influência do pecado em nosso caráter. A influência de Davi junto ao povo havia se enfraquecido. As pesquisas de satisfação com o governo de Davi, irmãos, estavam lá, uma rejeição agora. A popularidade de Davi, irmãos, estava lá embaixo. E Absalão, ele vai se revoltar. Capítulo 15. Capítulo 15, verso 1 a 6, fala que Absalão ele retornou para Jerusalém e ele fez o seu plano. Ele começou, irmãos, a minar a autoridade de Davi. E ele se estabeleceu na frente do palácio e falava, né, ó, quem dera que eu fosse o novo rei de Israel, eu traria justiça. Davi está muito ocupado, meu pai está muito ocupado, ele não tem tempo, né, para estar aqui com o povão. Ó, eu estou aqui com vocês, eu estou aqui com o povão, o povo de Israel, né? Precisa de mim, estou aqui, viu? Eu sou brother de vocês, né? E ele começou a furtar, fala aí o verso 6, capítulo 15. Ele furtava o coração de Israel. E isso, irmãos, se engadeou uma revolta, né? Um golpe de Estado. Absalão, ele reúne com seus conveterados e se estabelece como o novo rei de Israel em Jerusalém. E Davi teve que fugir. Okay? A história do capítulo 15, 16 e 17 fala sobre isso. Só que Davi, irmãos, ele era um rei experiente, né? Guerreiro antigo, e Absalão não. Absalão, ele era mimado, né? Nasceu na corte, né? No palácio, na riqueza, né? Não tinha estratégia militar. E os exércitos de Davi foram batalhar contra os exércitos revoltosos de Absalão. Note, irmãos, o que Davi falou para o seu comandante no capítulo 18, verso 5. Ó. O rei deu ordem a Joabe, capítulo 18, verso 5, e a Abissai e Eitai, dizendo, brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu essa ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Então, Davi, irmãos, como eu falei para vocês, Absalão parece que era o filho predileto dele, né? E ele fala, ó, Absalão se revoltou contra mim, mas Joabe, Abissai, Itai, tratai bondosamente, tratai com brandura, porque ele é meu filho, viu? Tem cuidado. Mas a história conta, irmãos, no capítulo 18, verso 14, e até um pouco antes, né, que Absalão, ele tinha uma mula, ele estava lá batalhando na sua mula, né, que era o carro da época, né, e ele passou por um carvalho e ele ficou pendurado, né, irmãos, o pescoço dele ficou pendurado e a mula foi embora, né, o mulo, né? E ele ficou lá pendurado. E quando Joabe ficou sabendo disso, Joabe foi lá e matou. Está no verso 14, ele matou Absalão. Joabe tinha sido aquele que fez a estratégia para trazer Absalão de volta, e agora Joabe estava revoltado, porque parte da revolta foi dele, né? E agora ele mata Absalão. Joabe recebeu a ordem de Davi para tratar com brandura, mas ele não quis nem saber, né? Joabe era um cara muito excêntrico, né? Ele matou Absalão. Quero ler, irmãos, agora o verso 33. Muita atenção, irmãos, agora para o verso 33. Fala o seguinte: quando Davi recebeu a notícia, irmãos, de que ele tinha perdido seu filho, que Absalão, né, tinha sido morto,
Davi, ele vai ter uma reação que está aí no verso 33. Deixa eu tentar abrir aqui essa água, irmãos. Não consegui. Então, vamos continuar então aqui. Fala o seguinte, verso 33, ó. Então o rei se perturbou. Quando Davi escuta a notícia que Absalão morreu, o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que se eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E no capítulo 19, verso 4, fala também, ó, estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Um choro de desespero, irmãos. Davi, ele se põe na parte superior do seu palácio em forma desesperada. Ele diz: quem dera que eu morresse por ti, meu filho querido, meu filho Absalão. E quantos pais, irmãos, nos últimos dias, no dia do juízo final, vão ter a mesma reação de Davi, a reação de desespero ao contemplar a perdição dos filhos. E vão dizer como Davi: meu filho, quem me dera morresse por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 1 Reis, capítulo 1. Estou finalizando, irmãos, viu? É o último filho, né? Fala agora de Adonias, irmãos. Capítulo 1, verso 1 de 1 Reis, fala que Davi era velho e ele já não se aquecia, né? E trouxeram uma mulher, uma moça virgem, chamada Abisaque, que era sunamita, para ela cuidar de Davi. Ela foi uma concubina de Davi, por mais que Davi não tenha se deitado com ela. Agora note o verso 5, irmãos. Então, Adonias, que era filho de Davi, filho de Radite, se levantou. Adonias, que era agora o filho mais velho, vivo, né, de Davi, ele vê que Davi está velho, que Davi está chegando ao fim, e ele fala, ele se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Então ele falou o seguinte: meu pai está morrendo, vai sobrar o reino para mim. Tchau. Arrumou lá 50, né, a corte, né, já organizou. Davi não tinha nem morrido ainda, né, irmão? Já estava organizando ali como ia ser a corte dele real, né? Ele falou: eu reinarei, é meu reino. Verso 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era também muito formoso. Então, a Bíblia, irmãos, no verso 6, 1 Reis, capítulo 1, mostra que Davi, irmãos, nunca tinha repreendido Adonias. Ele era mais um filho mimado de Davi. Um filho que nunca tinha sido repreendido. Outra vez se manifestou o fruto da condescendência paternal de Davi. Aquele que agora aspirava ao trono era Adonias. Em sua juventude, não estivera sujeito, senão a poucas restrições. Deixa, né? Deixa a criancinha, né? Deixa à vontade. É uma criança, né? Eu vejo isso muito, irmãos. Nós educamos a nossa filha para que ela obedeça, né? Desde pequena. Desde que ela bebecinha pequena, para obedecer os pais, né? E não mexer, né? Ela tem os brinquedinhos dela, ela vai brigar com os brinquedinhos dela. As louças, né? Ali o armário da cozinha, né? Aquilo ali não é brinquedo. Ela tem os brinquedos dela. Ela não pode mexer ali, não pode. Mas quando ela chega na casa da vovó, não no caso da minha sogra, né, irmãos? É assim, mas em muitas vezes acontece isso. A avó, não, deixa a criancinha. Os pais ensinam que não pode, e chega na casa do avô, pode. Né? Não deixa, é criança, pode já mexer. Não, peraí. Nós ensinamos a ela obedecer. Restrições. Então, tem que seguir as restrições também na casa da vovó, do vovô, né? Mas Adonias, ele nunca tinha sido, irmãos, repreendido. Agora ele se rebelou contra a autoridade de Deus. Irmãos, Adonias nunca tinha ouvido um não. Ele era o filho do rei, irmãos. Ele era filho do rei. Ele morava no palácio, irmãos. Ele nunca tinha ouvido falar um não. Aí, agora, quando Davi ele está prestes a morrer, ele fala: não, é meu. Sempre o que eu quis, me deram, agora eu quero o reino. Vai ser meu e pronto, ponto final. No capítulo 2, verso 12 e 17, o que aconteceu, irmãos? Deus, ele não levou em consideração a idade de Adonias.
Deus deu o reino para Salomão, que era mais novo, mas era mais preparado em forma de caráter. E Salomão, ele se assentou no trono de Davi, aí no capítulo 2, verso 12. E o seu reino se fortificou. Mas Adonias, irmãos, vocês acham que ele gostou disso? Ele não gostou muito, não. Ele fez um plano. Adonias, revoltado, porque o reino era dele, mas agora Deus falou que era para Salomão, e Salomão realmente tomou o reino de Davi depois que ele morreu. Ele fez um plano. Ele foi falar com a mãe de Salomão, que era Batseba. E ele falou: Batseba, ó, verso 15, ó, olha o que ele falou aí, ó, capítulo 2, verso 15, ó. Bem sabes, disse pois ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim. Note o egoísmo, ó. Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Era para ser meu. Eu sou o herdeiro desse reino. Deus deu para Salomão, mas é meu. Todo Israel esperava por mim. Ele não ficou contente, irmãos. Ele nunca tinha sido repreendido. E ele pediu, falou para Batseba, fala para Salomão para que ele me dê a sunamita que cuidou de Davi, porque eu quero casar com ela. E essa pergunta, irmãos, esse pedido era um pedido capcioso. Por que era capcioso? Porque naquela época, irmãos, o herdeiro do trono, ele herdava também as concubinas do rei. Então, ele herdava o herdeiro, Salomão agora como o novo rei, ele herdava as concubinas, as mulheres concubinas de Davi. E Sunamita, ela era uma das mulheres associadas a Davi. Então, quando Adonias ele pede para Batseba pedir para que ele case com a Sunamita, para a autorização de Salomão, ele está querendo, irmãos, fazer o seguinte, ó. Ele casando com a Sunamita, que era uma concubina, ele estaria minando a autoridade de Salomão, dizendo, ó, tá vendo? Eu sou o herdeiro verdadeiro, porque eu casei com a concubina. Eu herdei a concubina, então o reino é meu de verdade. Isso traria, irmãos, minaria a estabilidade do reino de Salomão. E quando Salomão ele ouve isso, irmãos, ele fica irado, porque ele entendeu bem o plano. Está aí no verso 22 a 25. E no verso 24 ele fala, né? Agora, pois, diz o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que ele tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerás Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de modo que ele morreu. Então, Adonias, irmãos, pelo seu espírito de querer, né, a sua condescendência, de dar vazão ao seu egoísmo, a não aceitar o não, ele foi morto. O quarto filho, a criancinha de Betseba, Aminon, Absalão e Adonias. Quatro vezes Davi pagou pelo seu pecado terrível. Mas eu quero, irmãos, finalizar dizendo para vocês que a história de Davi, ela ilustra, a história de Davi com seus filhos, ilustra muito bem a realidade de que o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo castiga. O que não faz uso da vara odeia seu filho. Não é meu objetivo hoje, irmãos, falar sobre a vara, né? Mas a história de Davi ilustra bem esse princípio. A história de Davi com seus filhos, irmãos, ilustra também bem o princípio de que a vara e a repreensão dão o quê, irmãos? Sabedoria. Mas a criança entrega a si mesmo, envergonha sua mãe. Irmãos, a vara e a repreensão não vão trazer problemas psicológicos, né, como os psicólogos dizem hoje, né? Não fala isso aí na Bíblia. Fala que a vara e a repreensão dão sabedoria, né? A criança fica revoltada, né? Se ela for corrigida, repreendida, né? Vai ficar com traumas, né? Não, a Bíblia fala que isso traz sabedoria. E a criança entrega a si mesmo, envergonha sua mãe. A história de Davi, irmãos, ilustra, é um contra-exemplo de que se nós educarmos a criança no caminho que ela deve andar, até quando envelhecer,
não se desviará dele. Irmãos, que nós possamos, pela graça, continuar firmes em Deus. De certa forma, a história de Davi, irmãos, é a nossa história. Pelo poder de Deus, irmãos, nós podemos equilibrar, né? A graça com a justiça, né? Ser justo e justificador com nossos filhos. Que nós possamos, irmãos, aprender com a história de Davi, com os erros dele. E que nós não possamos reproduzir os erros de Davi em nossas vidas. E que Deus nos abençoe ricamente, irmãos. Quero convidá-los a orar. Querido e amoroso Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. Louvamos ao Senhor pelo sábado, pelas bênçãos desta manhã. De iniciar a manhã desse sábado já estudando a Tua Palavra de forma profunda. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. De certa forma, nós somos como Davi. O pecado tem nos atraído e fomos, né, vencidos. Todos pecaram, diz a Bíblia, mas a Bíblia não diz que todos pecarão. Existem promessa de graça para nos habilitar a fazer a Tua vontade. Nós pedimos, Pai, a graça habilitadora para que nós possamos cumprir os propósitos. Hoje eu falei mais para pais e mães, mas essa mensagem vai além. Que nós possamos, pela Tua graça, Pai, estudar sobre o tema de educação, entender os princípios que são estabelecidos na Sua palavra, para que nós eduquemos as crianças desde pequenas e para que elas possam formar caráter igual ao de Jesus. Que as histórias de Davi, de Aminon, de Absalão e de Adonias sejam um contra-exemplo para nós, possamos aprender com os erros desses homens e possamos cumprir os propósitos que o Senhor tem para nós como Tua igreja aqui nesses últimos dias. Só abençoe os irmãos que estiveram aqui comigo, acompanhando. Abençoe esse movimento de oração, de estudo da Tua palavra e nos ter a Tua graça nesse sábado. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.